Oi pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui novamente para tratar de temas essenciais para o Espiritismo. E hoje o tema, ele é um tema que preocupa bastante, né? A gente já escutou falar demais. Vamos falar hoje de processos obsessivos, obsessor e obsidiado. Tá? Então, é o que gera obsessão e aquele que recebe a obsessão. Tá? É um tema que gera muita preocupação, que gera muito, às vezes, medo, né? Fala assim, obsessão é coisa do diabo, é coisa do demônio, né? Vamos falar com calma sobre isso, tá? Basicamente, a definição é uma ação persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa encarnada. Tá? Então, isso é super importante. Um espírito inferior, tá? Sobre uma pessoa encarnada, causando perturbação moral, emocional, mental ou física. E aí vamos primeiro para uma perguntinha, né, do Kardec lá no Livro dos Espíritos, a 459, que eu acho que isso é vital para a gente poder entender esse assunto. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? O que vocês acham? A resposta foi: a influência deles é muito, muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. É estranho, né? São eles que dirigem os encarnados. Olha só. Só que essa influência ela pode ser boa ou má. É isso que a gente tem que ter bem claro, tá? E não é uma influência passageira quando a gente fala de obsessão. É um processo contínuo. E a obsessão é uma das maiores dificuldades da mediunidade e da vida cotidiana. Mas tem cura. Pela reforma íntima e auxílio espiritual. Vamos voltar aqui para essa questão, né? Obsessão é uma das maiores dificuldades da mediunidade. Tanto para o médium que trabalha na obsessão, ele não está ali simplesmente recebendo uma psicografia, é um trabalho árduo. Eu já trabalhei na desobsessão, posso dizer para vocês que é um trabalho bastante difícil. Tem desobsessões que, para poderem ser rompidas, exige muito esforço, muito trabalho, muita paciência, muito carinho e muito amor. Porque quem está ali no papel do obsessor, ele está muitas vezes com raiva, ele está muito chateado, ele está triste. E para você conseguir desfazer tudo isso, é um trabalho árduo. Tá? E agora, obsessor. Quem é e por que obsidia? Pergunta importante, né? A gente tem que sempre entender que o obsessor é um espírito desencarnado imperfeito, nível moral baixo. Um espírito de nível moral alto, ele influencia para o bem, não para causar sofrimento. Então, todo obsessor é um espírito de nível moral baixo. Ok para vocês? Quais são os principais motivos da obsessão? Vinganças de vidas passadas ou atuais, apegos obsessivos, amor não correspondido, ciúme, ódio, o vício compartilhado. Estamos aqui falando de vícios materiais através do encarnado. Daqui a pouco a gente entra no detalhe. Interesse em destruir, desunir, dominar. Destruir o quê? Famílias, casais, trabalhos. E a coisa é tão séria que não é só na vida material, né? Uma obsessão ela pode ocorrer também dentro de locais onde teoricamente deveria haver paz, deveria haver tranquilidade, deveria, né? Ocorreram já obsessões coletivas em centros espíritas, tá? Então, e acabaram destruindo esse trabalho, esse foco de luz, porque as pessoas que estavam ali envolvidas
permitiram. Tá? Outro motivo, diversão mórbida. Alguns obsessores agem por prazer no mal. Significa se divertem, eles têm felicidade em ver o outro sofrer. Tá? Só que agora, vamos para um ponto bastante importante, que o obsessor não é um demônio eterno, é um espírito em evolução atrasada que também sofre. Tá? Então, a gente fala muito, pensa, né? A gente, quem é esse obsessor? É o demônio, é o capeta, é o diabo? Vamos com calma. É um espírito que está evoluindo, que ainda tem as suas necessidades, que precisa também de amparo, precisa muitas vezes de carinho. Eu já presenciei cenas de obsessores que falavam, eu estou atrás dessa pessoa porque essa pessoa me abandonou. Então, vem com aquele sentimento de abandono, de perda. Então, isso é importante. E às vezes uma palavra, um gesto de carinho pode transformar um obsessor de uma maneira tal que ele consiga seguir por outro caminho. Então, obsessor não é demônio eterno. Tá? É um espírito que está também seguindo dentro da sua fase evolutiva. Agora, vamos falar do obsidiado? Quem é o obsidiado e por que o obsidiado é vulnerável? Esse é um tema super importante. É uma pessoa encarnada que, por sintonia vibratória, permite a influência. Permite a influência. Temos que ter bem claro isso. Quais são os fatores, as causas reais? São as imperfeições morais? Olha só, o que a gente sempre fala dentro do espiritismo, né? O orgulho, egoísmo, o rancor, a vaidade, a inveja, ciúme, ganância. Agora um ponto que vai incomodar muita gente. Vícios. Eu repito, vícios. Aí vocês vão perguntar, que tipo de vício? Álcool, drogas, sexo desregrado, criam brechas. Não só brechas, podem abrir a porteira inteira. E quando a gente fala, não é só profissional de tecnologia, né? Quando a gente fala de segurança e tecnologia, a gente fala de firewall. Acho que todo mundo já escutou falar de firewall. O que é firewall? É a proteção da rede. E quando alguém consome álcool em excesso, a ponto de perder o controle, ninguém está falando aqui que está proibido cervejinha. Com os amigos está proibido um chopinho, um happy hour. O excesso, a perda de controle. Esse é o perigo. Drogas. Alguém conhece alguma droga que faz bem? Ah, tem maconha que agora está sendo usado para fins medicinais. Mas tudo bem. E a cocaína, a heroína? E a maconha, quando consumida para outros motivos que não sejam medicinais? O que pode causar? Coisa boa, não é? Tanto que tem gente que consome a cocaína, acha que é super-homem, sobe lá no prédio, no topo do prédio e quer voar. E se mata. Se suicida. Quantos cantores famosos, né, de bandas famosas, se mataram pelo excesso de consumo de drogas, gerando uma overdose? É suicídio. Pensamentos fixos negativos, olha só. Ódio, medo, desespero.
Pensamentos fixos negativos. Vou reforçar. Ódio, medo, desespero. E a falta de fé. Falta de fé. E aí vem as dívidas kármicas. São ações passadas que atraem obsessores. Como assim? Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma dívida kármica, ela pode durar anos, séculos, talvez milênios. Mas não vamos pensar em séculos. Alguém que lá na Idade Média botou alguém na fogueira da Inquisição. Alguém que nas cruzadas saqueou a casa de alguém, matou a família inteira. Qual é o nível de ódio que uma ação dessa pode gerar? Mulheres que foram queimadas na caça às bruxas durante a Inquisição. Que hoje a igreja, ela se arrepende. Quantas vezes eu já vi placas aqui, foram mortas mulheres, a igreja pede perdão. E será que as mulheres que foram queimadas aceitaram isso tranquilamente, numa boa? Talvez algumas sim, outras não. Vamos tentar trazer isso para uma situação mais recente. André Luiz conta uma história, está em um dos livros do Chico Xavier, em que ele fala claramente de um amigo que mata o outro para poder ficar com o negócio e com a mulher. É um caso mais recente. Então, tem muita coisa que pode ser feita, coisas que realmente ocorrem na vida cotidiana, que podem gerar muita mágoa, muito ódio, muita raiva. Isso não se apaga com o desencarne. Então vamos pensar agora no processo de desencarne. O espírito leva junto consigo tudo aquilo que adquiriu e acumulou em vida. Coisas boas e coisas ruins. Sentimentos bons, sentimentos ruins. Material, nada. Mas os sentimentos, sim. Se levar ódio, raiva, desejo de vingança, é isso que ele vai levar para o plano espiritual. E ele vai entrar em sintonia com esses espíritos que têm os mesmos sentimentos para depois poder planejar e executar sua vingança. Vocês entendem? Esse é o ponto crítico da história. E aí tem outra coisa que é muito comum hoje em dia. A fraqueza moral e emocional. A depressão. Depressão. Quem hoje sofre depressão? Eu não tenho valor, eu sou um nada. E aí fica. A vida é horrível, a vida é uma droga. Tudo ruim. Se mete no quarto escuro, não sai. Vive reclamando da vida de tudo, de todos. Raiva não resolvida. Raiva não resolvida. E aí eu falo fraqueza moral, né? Quanta gente hoje acessa na internet sites de pornografia. É um tema delicado? Sim. Mas depois, quando acessam a pornografia ou assistem filmes pornôs, atraem aqueles espíritos que sintonizam com isso. Então eu estou falando o tempo todo, é uma questão de sintonia. Sintonia. Obsessão é via de mão dupla. Obsediado também contribui. Como assim? É obsidiado, aquele que sofre obsessão,
que baixa as suas defesas. É ele que sintoniza. É ele que sintoniza e acaba atraindo os espíritos obsessores. Tá? É uma questão de sintonia. É difícil escutar isso? Sim, mas é assim que acontece. É sintonia. Como que acontece então o processo obsessivo? Quais são as fases? Ocorre uma perseguição inicial, uma influência sutil, um pensamento intrusivo, que pode gerar até mal-estar. Então você fala assim, nossa, como que eu pude pensar uma coisa dessa? É um pensamento externo, de um agente externo, entra aqui, ó, na cabeça, na rede neural. Tá? Existe obsessão simples, que são perturbações leves, que podem gerar insônia, irritabilidade, ideias fixas. Depois, já vai para um nível mais grave, a fascinação. É uma ilusão grave. O obsidiado lhe confia cegamente no obsessor. Perde o controle, perde o discernimento. Aí vem uma fase ainda mais grave, que é a subjugação, que é o domínio total do obsessor. Aí vai perder realmente o controle, compulsões, até a possessão. Pode chegar nesse nível? Pode. Quais são os sintomas comuns, né? Vamos falar assim, como que, né, a gente pode identificar um caso de obsessão? São pensamentos obsessivos repetidos, mudanças bruscas de humor, vícios súbitos, doenças sem causa física, sensação de alguém mandando na mente. Vai falar assim, para um pouquinho, me explica melhor esse negócio de doença sem causa física. A gente tem que pensar que toda doença, ela começa no espírito, depois vai para o perispírito, depois para o corpo físico. Tá? Então, temos que ter atenção. Qual é o tratamento e prevenção? O que funciona de verdade, né? Não é tão simples. Parece simples, mas não é. A reforma íntima é o principal. É o autoconhecimento, combate às imperfeições morais, orgulho, egoísmo, rancor. A oração e vigilância constante. Eu vou explicar melhor isso, porque esse constante também é muito difícil de praticar. Eu vou corrigir isso depois. Passe, água fluidificada no centro espírita, o estudo espírita, caridade prática. Essas são as recomendações básicas. Só que tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Desobsessão séria em centros espíritas, diálogo com obsessor, esclarecimento, oração conjunta, o perdão, ao obsessor e assim mesmo. Aí vai ocorrer a quebra da corrente. Mas tem que ter o perdão, prevenção, elevar a vibração, pensamentos elevados, leitura espírita, ambiente de luz. E aí tem um detalhe muito importante. Evangelho no lar. Eu gosto de ficar assistindo televisão à noite, para um pouquinho e faço o evangelho no lar. 15 minutos, meia hora, pronto, para com tudo. E se dedica ao evangelho no lar. Você vai estar fortalecendo, criando barreiras dentro da tua própria casa. Vai proteger tua família e a si mesmo. Então, faça o evangelho no lar. A gente sempre recomenda isso, mas depois, esse não quer, faça sozinho. Mas faz. Você está trazendo luz e proteção para dentro da tua casa. Vale a pena. Então, vamos pensar aqui. Obsessão não é um castigo eterno. Pode durar muito tempo, mas não é eterno. É oportunidade de evolução para ambos.
Oportunidade de evolução para ambos, para o obsessor e para o obsidiado. Nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem uma razão. O remédio é sempre o mesmo. Amor, caridade, a reforma moral. E aí vem uma frase, né, bem interessante. Não temas, o bem vence sempre quando há vontade sincera de mudar. Vontade sincera. Mas vamos agora olhar a coisa sobre outra perspectiva. Vamos rever alguns conceitos, tá? Obsessão não é um espírito ruim que entra porque o obsidiado pecou. Não necessariamente. É sintonia, é imã. É frequência baixa que encontra a frequência baixa e fica grudado. É como rádio mal sintonizado. O obsessor não entra do nada. Não. Ele já estava na mesma estação que a gente sintoniza e sem querer, ou querendo às vezes. Além de sintonizar, ele aumenta o volume. O que abre a porta? É o vício, aquilo que nós já falamos. Qualquer um. Álcool, sexo compulsivo, raiva guardada, inveja, orgulho ferido, medo crônico. Raiva não resolvida, principalmente de vidas passadas ou atuais. Pensamento fixo negativo, repetitivo, ódio, culpa e autopunição. E aqui, ó, eu quero falar de uma coisa chamada culpa. Porque a culpa é um dos piores sentimentos que nos trava e nos impede de avançar. Culpa. E aí depois vem a autopunição. A gente fica se flagelando, se martirizando porque errou. Brechas emocionais, abandono, rejeição, solidão profunda. Abandono, rejeição, solidão profunda. As dívidas kármicas, que a gente já falou antes, não como castigo, mas como lição. Oportunidade de aprendizado. Eu falei antes de firewall, certo? Lá no início. Então, o firewall, ele cai. A proteção da rede cai. E todo mundo tem firewall que cai. Desculpa falar. Cai. Ninguém fica vigilante 24 horas por dia, desculpa. 24 horas por dia. Não dá. Isso é ilusão. Você vai baixar o firewall no momento em que você vai ter uma discussão, uma briga no trânsito, que você fala um palavrão. Todo mundo fala um palavrão. Não acontece? Acontece. Vai ter uma discussão com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher. Não tem discussão. Não. É tudo beleza? Tudo certinho? Não, não é. Tem discussão sim. Aí que a coisa cai. O que acontece é que quando o firewall cai, o obsessor não entra de repente. Ele já estava lá batendo na porta, ele estava só esperando o sistema de defesa cair. E houve a abertura de uma fresta, e às vezes uma porteira inteira. Sinto informar. Então eu vou agora perguntar uma coisa. Água fluidificada, passe, centro espírita, funciona? Ajuda muito. São remédios bem positivos, paliativos, mas não curam se o obsidiado continua curtindo o prazer do vício. Então não adianta ir no centro espírita tomar passe, passar pela desobsessão, água fluidificada, se não muda a sintonia. Se sai dali, se conecta de novo com os obsessores. A gente tem que estar atento a isso. Significa, recebe todo o socorro necessário. Aí volta depois, quero continuar bebendo até cair. Eu adoro tomar aquela droga. Eu adoro aquele sexo. Entende? É isso. Eu vou falar uma coisa para vocês que veio para mim esses dias. Porque o desejo sem amor, que usa o outro,
esse desejo é pecado. Mas o desejo com amor, aquele que honra e respeita o outro, esse desejo é sagrado. Agora, quem vive com sexo desregrado só por prazer, usando o outro, ainda maltratando o outro, está num caminho perigoso. O desejo pode existir, sim, desde que seja com amor. Tá? Vamos guardar isso. Enquanto continua ligado ao prazer que o obsessor usa como gancho, a ligação não se rompe. O obsessor não vai embora enquanto o obsidiado continua dando o que ele quer, a energia do vício, da raiva, do medo. A vigilância, que bom se ela seria constante. Mas ela tem que ser inteligente. Identificar o gancho, o vício, a raiva, o pensamento fixo, repetitivo. Cortar o gancho, cortar, tem que cortar. Não dá mais energia para isso. Manter a corrente de luz, a oração, a caridade, o trabalho no bem, que não precisa ser no centro espírita necessariamente, pode ser dentro. O trabalho no bem começa dentro da tua casa, vai no teu trabalho, no escritório, vai para a rua. É ali que você tem que fazer o trabalho no bem, para não deixar brecha. Se cair, e pode cair, levanta e corta de novo, fecha a porta, sem culpa e sem drama. E agora eu vou fazer uma comparação. A obsessão é como uma ferida aberta, da qual o obsessor se alimenta. É uma ferida aberta, da qual o obsessor se alimenta. Enquanto a ferida estiver aberta, vício, raiva, medo, ele fica. Quando a ferida cura, reforma íntima, perdão, mudança real de hábito, o obsessor perde a fonte de alimento e vai embora. Se voltar, é porque a ferida abriu de novo. O espiritismo explica a mecânica. É sintonia, é perispírito, fluidos. Agora, qual é a cura? É o amor verdadeiro. Porque ele eleva a frequência, eleva, fecha a ferida e não deixa brecha. O importante não é nunca cair, porque a gente cai. É levantar, é trancar a porta e não deixar o obsessor entrar de novo pelo mesmo buraco, pela mesma brecha. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quem está passando por obsessão, quer ficar em casa, quer ficar fechado, quer tudo, né? Tá tudo ruim, tá tudo uma desgraça. Vou dar uma dica para vocês. Algo que eu gosto de fazer também, porque tem dias que minha cabeça tá, né? Que a gente tá cansado, angustiado, as coisas não funcionam. Faz exercício. Vai dançar, vai fazer qualquer coisa. Faz exercício. Como assim exercício? O melhor é intenso. Pega uma bike, vai correr na praça, na rua. E eu vou dar uma dica para vocês. O exercício intenso é uma das melhores armas contra a obsessão. Por quê? Porque ele age em vários níveis ao mesmo tempo. Eleva a endorfina, o hormônio da felicidade, que as trevas simplesmente odeiam. Queima energia baixa acumulada no corpo e no perispírito. Repito, queima energia baixa acumulada no corpo e no perispírito. Aumenta a oxigenação do cérebro. E mente bem oxigenada fica muito mais difícil de ser influenciada mentalmente. Cria disciplina. E disciplina é veneno puro para o obsessor que vive de descontrole e impulsos. Disciplina te coloca no agora. Obsessão vive no passado, culpa, vingança, ou no futuro, medo, ansiedade. No agora, o obsessor perde a força. E quando você faz um exercício físico, você tem que pensar no objetivo que você tem que atingir naquele momento, no agora. Você está correndo na rua, você está recebendo sol, você está vendo pessoas, você está no meio da natureza, muda tudo. E para finalizar, tá?
Não precisa... Olha só, essa é uma frase valiosíssima que eu recebi esses dias. Ontem. Não precisas esquecer o que te feriu. Não precisas. Mas podes escolher guardar agora o que te cura. Não precisas esquecer o que te feriu, mas podes escolher guardar o que te cura. Tá? E é engraçado, né? Porque quando a gente fala em ferida, a gente fala do sangue, daquelas coisas todas que saem, e quando vem a mosca é o obsessor. O que você tem que fazer para evitar que a mosca venha? Você tem que botar um curativo. E curativo, eu esses dias estava pensando, né? É cura ativa. É fechar. Ali cicatriza e ali tem cura. Entendeu? Então é isso. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo interesse de ouvir. É um assunto complexo que a gente poderia levar aqui por horas, mas é hoje mais um bate-papo e um recado bastante importante de como vocês podem e devem agir para evitar as obsessões. Grande abraço para todos, fiquem todos com Deus.